Olá, vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Hoje a nossa aula é de matemática e vamos utilizar o livro Buriti Mais Matemática. E vamos lá para a página, aqui na página 187. Essa aulinha também é uma revisão do que a gente viu a semana passada, as atividades sobre temperatura. Lembra que a gente viu isso? Então vamos lá. Primeira questão. Responda as questões e faça o que se pede. Ontem estava mais quente ou mais frio que hoje? Então essa primeira questão aqui é da sua opinião, é você que vai ver. Não tem registrado em lugar nenhum assim aqui no livro, tá? Você vai pensar ontem, estava mais quente ou estava mais frio? E vai responder para mim. A B também. Qual unidade de medida de temperatura você conhece? A gente já estudou, né? Estime a medida da temperatura de hoje. Hoje, mais ou menos, quantos graus está? Fazer uma estimativa. É o que você acha, certo? Tudo isso aqui em algarismos, tá? 2. Célia e Fernando viajaram nas férias. Certo dia, Célia aproveitou para correr no calçadão à beira-mar e Fernando ficou de cama. Então vamos ver aqui a Célia correndo lá no calçadão perto de um termômetro, né? Lógico que aqui é um termômetro que mede a temperatura do ambiente, não é da pessoa. Então, a temperatura lá enquanto ela estava correndo estava 31 graus Celsius e estava sol. E o Fernando, que ficou de cama, após ele medir a temperatura do corpo dele com o termômetro, foi registrado essa temperatura aqui dele, 38 graus Celsius. A temperatura na praia é quantos graus Celsius? E a temperatura do corpo de Fernando é quantos graus Celsius? B. Em sua opinião, Fernando está doente ou não? O que você acha? Responda aqui para mim. E aqui uma informação, né? O aparelho usado para medir a temperatura é o termômetro. O grau Celsius é uma unidade de medida de temperatura. Indicamos 1 grau Celsius por, resumidamente, aquela bolinha e o C. Para não precisar escrever graus Celsius, a gente põe a bolinha da graduação e a letra C. Aqui é para vocês pesquisar em um jornal ou site e registre a previsão do tempo para amanhã em sua cidade. Então, hoje é terça-feira. E amanhã? Como que vai estar? Qual é a data de amanhã? Que local você está? O nome da cidade, do município? Qual que é a temperatura máxima prevista? E qual que é a temperatura mínima prevista? Isso aqui no jornal, na televisão, sempre passa, né? A previsão de máxima e mínima. Se vocês não assistirem o jornal, pode entrar lá em algum site da internet, pesquisar qual que é a temperatura para amanhã. Muito fácil, né, pessoal? Agora é tudo que a gente já viu semana passada. Continuando, a 4. Em qual situação nas cenas ao lado o termômetro indica menor temperatura? Então aqui tem situação 1, situação 2, situação 3. Qual situação mostra menor temperatura? Você vai responder situação tal. E a maior? Qual situação mostra maior temperatura? Situação tal, certo? E agora a perguntinha chave que vocês vão puxar da memória e vão responder para mim. Qual é a diferença entre essas duas medidas? Então, depois que você achou qual é
a menor temperatura. E qual é a maior? Você vai achar qual que é a diferença entre a maior e a menor. Qual continha que eu faço para achar a diferença? Vamos puxar pela memória, que a professora já falou muito isso, vocês têm que lembrar. Se for necessário fazer a continha, pode armar a continha e fazer aqui para mim, tá? Ou então, se der para fazer de cabeça, responda para mim, tá? Não se esqueça, tem 3 perguntas aqui. Tem gente me mandando atividades prontas que não está respondendo todas as perguntas, aí fica incompleta, né? Então, leia com atenção. 5. Observe o quadro ao lado com a previsão das temperaturas máxima e mínima de algumas cidades brasileiras em certo dia de 2017. Então, vamos observar aqui esse quadro. Aqui tem várias cidades brasileiras. Aqui a mínima prevista e aqui a máxima prevista. Então, aqui a mínima temperatura que vai fazer, o mais frio que vai estar. E aqui o máximo de calor que vai estar. Nessas cidades, Aracaju, a mínima é 24, a máxima é 29. Maceió, a mínima é 24, a máxima é 31, tá? Então, observou isso aqui? Vamos aqui para a pergunta A. Qual das cidades apresentadas foi prevista a menor temperatura máxima para esse dia? Reparem bem a pergunta. Para qual cidade? Aqui é para você responder o nome da cidade. Qual cidade que tem a menor temperatura máxima? Então, você vai olhar aqui, vai ver qual que é a menor temperatura máxima, né? De qual cidade que vai fazer menos calor e vai colocar aqui para mim. B. Para qual dessas cidades também, tá? Para responder o nome da cidade, foi prevista a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima para esse dia? E de quantos graus Celsius foi essa diferença? Então, aqui tá pedindo para você ver qual que tem maior diferença entre a mínima e a máxima, tá? A maior diferença, qual que vai fazer muito mais frio ou muito mais calor? Qual que tem mais diferença entre o frio e o calor? O nome da cidade. E tá pedindo também, e de quantos graus Celsius foi a diferença? Então, vamos supor que você acha que é essa aqui. Rio de Janeiro teve prevista a maior diferença, 19 para 34. De quanto é essa diferença? Se você acha que foi Porto Alegre que teve a maior diferença, de quanto foi essa diferença? Aqui dá para fazer de cabeça também, né? E a última. Observe ao lado o gráfico de Roberta, que mostra as temperaturas máxima e mínima previstas para um dia do mês de maio, em 2 capitais brasileiras. Em seguida, responda as questões. Então, aqui tem um gráfico, o título dele é Temperaturas previstas máxima e mínima. Aqui do lado tem a temperatura em graus Celsius, 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Aqui tem uma legendinha indicando qual que é a mínima e qual que é a máxima. Então, olhando a legendinha, a gente vai perceber que o que está de amarelinho é a mínima aqui no gráfico. E o que está de rosa é a máxima, certo? Então, em Curitiba, a mínima é essa e a máxima é essa. Em Goiânia, a mínima é essa e a máxima é essa. A. Qual foi a menor temperatura mínima prevista? Não está perguntando a cidade, está perguntando qual foi a temperatura mínima prevista, a menor mínima.
E a maior temperatura máxima prevista? Então, você vai colocar 2 números aqui. Lembrando que temperatura a gente escreve com a terminação graus Celsius, tá? B. Qual é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima prevista para Curitiba? Qual é a diferença entre a máxima e mínima prevista para Curitiba? Então, você vai pôr Curitiba, a diferença é tal. E para Goiânia, qual é a diferença entre a máxima e mínima da capital Goiânia? Certo, pessoal? Por hoje é só, nossa aulinha agora foi só para fazer uma revisão e amanhã a gente volta com a correção.